Transformação Festival. Transformação Festival. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Renata Frazão, sou proprietária do Santa Maria Saboaria. Produzimos produtos 100% artesanais, feitos na base da saboaria, como sabonetes, hidratantes e produtos para casa. Hoje vou trazer para vocês nesse vídeo um passo a passo de um sabonete que os nossos clientes adoram, o sabonete na esponja vegetal. Ele vem com um cordão e esponja vegetal dentro dele. É muito fácil de fazer e vamos usar como forma uma embalagem reciclada. Isso mesmo, vamos usar um PET da nossa própria saboaria como forma para que você não tenha nenhum custo para fazer o seu sabonete em casa ainda hoje. Então vamos aos materiais. O que vamos precisar então para fazer esse sabonete na esponja vegetal? Primeiramente, vocês vão precisar de um fogão. No caso aqui, eu tenho um fogão elétrico, que ele é mais prático para quem já trabalha com a saboaria, porque você não precisa mexer com fogo e você não precisa pôr em banho-maria. O resultado é melhor e mais rápido. Mas se não tiver, não tem problema. Você pode utilizar também o fogão convencional, com o diferencial de que, se você for usar o fogão convencional, você vai precisar fazer em banho-maria e não pode deixar a água ferver, porque a fervura da água faz vapor e pode desandar o resultado do seu sabonete. Então é isso que é importante. Aqui eu não vou precisar, então eu preciso de um jarro esmaltado, pode ser de inox também, tá? Aqui eu estou usando um jarro esmaltado. Vamos precisar de uma espátula, preferencialmente de silicone, porque é mais fácil de raspar o produto da leiteira, fica mais fácil. Mas se não tiver, pode ser também colher de inox. Vamos precisar de uma tesoura. Se ela for grande é mais fácil, porque a gente vai cortar a esponja e precisa ser uma tesoura grande. Aqui eu tenho um paninho, ó, que eu mantenho ele úmido para limpar a bancada. Às vezes derrama alguma coisa, é sempre bom a gente ter um paninho na mão. Tem também a faca, que nós vamos utilizar ela aqui, não tem corte, é uma faca que não precisa ter, porque nós vamos só cortar a glicerina para poder fazer o derretimento dela. Eu tenho aqui uma tábua de corte, mas se você não tiver uma tábua específica, lembrando nunca misturar utensílio alimentar com produtos assim, porque depois pega gosto e também você pode contaminar seu produto. Então essa minha tábua ela é própria só para saboaria, mas se você não tiver, você pode pôr um plástico impermeável na mesa sem problema nenhum. Se a sua mesa for lavável também, passa um alquinho, higieniza e pode cortar em cima dela, isso não tem problema nenhum, tá? Então a tábua que eu vou cortar minha glicerina, aqui eu tenho a base para sabonete glicerinado, a minha aqui não é 100% vegetal, ela é mista, mas tem as vegetais também, tá? Vou usar o Lauril líquido, que é o que vai dar espuma e cremosidade para a barra de sabonete. Eu escolhi aqui um extrato glicólico, esse é opcional. Se você quiser baratear o seu produto, você não precisa colocar. Eu vou colocar porque o extrato glicólico ele enriquece, né? Então ele traz função para o seu sabonete, ele só não vai apenas higienizar, ele vai trazer também outras funções. No caso do extrato de aloe vera, ele é cicatrizante, tonificante, adstringente, então é interessante você acrescentar para enriquecer o seu produto. A essência, eu escolhi aqui a Trussard, que ela tem um cheirinho que vai lembrar um pouco uma coisa marinha, até porque a cor que nós escolhemos vai ser o azul turquesa, vai ficar bem legal, vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ele é pigmento. Existe o pigmento, que ele é próprio para sabonete, e existe o corante também para sabonete. O corante ele é diluído e ele pode ser utilizado também para difusor. Esse aqui, que é o pigmento para sabonete, ele só pode ser usado no sabonete. Se você usar ele em difusor, ele decanta e ele não fica homogêneo, não é legal usar, tá? Um becker para a gente fazer as medidas que nós vamos precisar. Esse cestinho eu vou tirar aqui. Aí, a esponja vegetal eu comprei a de metro, eu já até utilizei uma parte dela. Mas se você tiver da menor também não tem problema, ela dá certo. Eu peguei a de metro para mostrar para vocês, porque essa aqui tem um rendimento melhor, você consegue fazer mais barras com uma esponja só. A glicerina eu já mostrei. Aqui eu trouxe também o papel manteiga, porque nós vamos fazer uma embalagem
que é bem econômica e que fica muito bonito o resultado. E depois eu vou mostrar pra vocês como fica. Nós vamos usar então o papel manteiga. Eu tenho aqui também, esse aqui é o cordão de São José. Ele chama assim no mercado, você encontra de várias espessuras. Eu não sei exatamente a espessura dessa, mas não importa. Ela vai servir pra gente amarrar e fazer com que ele fique pendurado no cordão, igual vocês viram no começo do vídeo. Então ele que nós vamos utilizar na barra depois que ela estiver pronta para fazer as amarrações e ter um resultado com ele no cordão, vai ficar bem legal também. Se não quiser pôr cordão, não precisa, mas tudo isso, gente, é para agregar mais valor, ficar um produto diferente, mais criativo e vocês conseguirem vender por um valor bem melhor. A primeira coisa que nós vamos fazer é escolher uma garrafa para poder usar como forma. Por que eu escolhi a garrafa? Porque todo mundo tem acesso a uma garrafa em casa e você não precisa comprar forma. Para quem está iniciando, ela é muito prática e é uma forma também da gente estar reciclando parte do material que a gente consome. Essa garrafa, por exemplo, é uma garrafa de Lauril e ela é muito utilizada na fabricação de sabonete. Inclusive, nós vamos utilizar na nossa receita, o meu tá quase acabando. Então, eu não descarto, eu guardo elas para utilizar em receitas como essa. Então, o que você precisa fazer? O Lauril, necessariamente, você não precisaria nem lavar, porque ele é resíduo do próprio produto que já vai na barra. Porém, como o meu já estava guardado há algum tempo, eu higienizei. Como eu higienizo? Passa água corrente normal, né? E depois você pode espirrar álcool dentro até para a espuma sair mais rápido. Depois você recorta e enxuga. É importante nesse processo que ele esteja bem seco, porque o contato da água com a base glicerinada pode desandar o resultado do seu produto. Então ele tem que estar bem sequinho. Então o que a gente vai fazer? A gente vai cortar, porque essa parte de cima para mim não interessa, tá? E também eu preciso encaixar a esponja dentro, com a tampa eu não conseguiria. Então a gente vai cortar, cuidado para não se machucar. Se ela estiver tampada, é até mais fácil, mas eu perdi a tampa mesmo já, então a gente faz assim. Não é difícil, é só cortar em volta para ela sair toda. Pronto, só isso, tá? Eu tirei a tampa, essa parte eu não vou utilizar. E aí eu vou... Assim, você pode perguntar pra mim, Renata, pode ser garrafa PET de refrigerante? Eu não recomendo porque o diâmetro dela é muito grande, vai ficar um sabonete grosseiro, bem grandão. Se for o que você quer, tudo bem, pode utilizar. Mas assim, não vai preencher certinho com a esponja, vai ficar uma área de sabonete muito grande, talvez não fique muito legal. Então esse tipo de garrafa que tem um diâmetro menor, ele fica melhor, a estética dele. Então eu tenho um pano limpo, eu vou só enxugar, aqui é resíduo de álcool que eu joguei. Vou enxugar ela. Enxuga bem, tá? Por dentro. E pronto, ela já pode ser utilizada. Vou deixar meu paninho aqui, que eu vou usar de novo, provavelmente. E aí, o que você vai fazer? Aqui eu já usei parte dela, ela é maior do que isso. Eu não tenho como usar toda, então eu vou medir dentro aqui, ó. Ela encaixa dentro. E eu vou cortar mais ou menos nesse tamanho mesmo, porque é o tanto que eu vou preencher de base para ele poder ficar certinho. Então, como eu faço? Eu só faço uma marcação, só mais ou menos, de olho mesmo. E você vai cortar com o auxílio da tesoura. Por isso que eu disse que a tesoura tinha que ser grande, ela tem bastante trama, né? Então você vai cortando em volta, assim, ó. Como se fosse desfiando, ó. Tá vendo? O meio dela quase inteiro é oco, então o interessante é você cortar só pelas beiras mesmo, ó. Fica bem certinho. Ó. Ela vai soltando inteira. Fica só o meio, aí já fica mais fácil de cortando por dentro. Porque as tramas aqui são mais finas. Tá vendo? É bem facinho. Aqui. Esse é o tamanho que eu vou usar. Esse eu guardo para uma próxima receita. Então, as sementes vão cair, você tira. Olha quantas. Bastante, né?
Se ficar algumas, não tem problema, tá? Até porque ela não vai causar nenhum impacto na sua barra. Eu não vou deixar todas porque ela pode escurecer a barra, mas se uma ou outra acabar ficando, não tem problema, tá? Saiu tudo. As que caíram aqui eu vou tirar e você vai colocar aqui dentro. Só isso. Agora a gente vai para a parte do sabonete mesmo, eu vou só limpar minha bancada e já volto. Bom, minha bancada já tá limpa e nós já temos a nossa forma preparada. Agora nós vamos cortar a base glicerinada. Então aqui, essa base que eu escolhi hoje é a transparente, que vai dar um efeito para... Eu escolhi a transparente para aparecer mais a esponja. Você pode usar a branca, mas ela não vai aparecer. Então, como a gente está usando o recurso da esponja vegetal, ele fica muito mais interessante se você conseguir visualizar a esponja dentro dele. Vamos fazer ela mais translúcida, então eu mantive só a base glicerinada transparente. Mas se você tiver só a branca e quiser fazer com ela também, sem problemas. A gente vai cortar só 500 dela. Essa barra é de 1 kg, quase todas vêm 1 kg. E eu vou usar metade, porque é o que cabe mais ou menos aqui. Pode ser que tenha uma pequena sobra, mas a gente pode reutilizar de outra forma. A esponja ocupa bastante volume, então aqui mais ou menos, ele era de 1 litro, né? Eu cortei a base, mas vocês vão ver que dá mais ou menos isso, 500, 500 e pouco. Então, eu nem vou pesar, tá? Porque pode ser de olho aqui, não precisa ser exatamente, então eu vou pegar aqui meia barra. Mais ou menos aqui, eu uso o próprio plástico para tirar a medida. E eu vou cortar aqui 500 gramas aproximadamente. O restante eu só vou guardar. Sempre que você for derreter a base glicerinada, seja no fogão convencional ou no fogão elétrico, é importante que ele esteja bem cortadinho. Quanto menor os pedaços, mais rápido ela derrete sem subir muito a temperatura. Isso é mais importante ainda no fogão convencional, por causa das gotículas de água que vão se formando porque a água começa a evaporar. Quando entra em ebulição, já vai ficando mais complicado. Aí eu indico que você tire um pouquinho do fogo, continue mexendo, nem precisa mexer, é ideal que nem mexa, mas no fogo é sempre um pouco mais complicado, você acaba tendo que mexer para não queimar. Mas vai tirando do fogo para ela parar de ferver, porque as gotículas de água vão entrando em contato com o sabonete, fica aquele sabonete melado que não fica muito legal a aparência. Aqui, ó, olha assim, eu tô cortando nessa espessura, tá? Essa é indicada para fogão convencional também. Aqui no fogão elétrico você não precisa ter essa preocupação, porque você consegue trabalhar com uma temperatura baixa e ele atinge o ponto de derretimento bem mais rápido. Lembrando que o ponto de derretimento também varia de barra para barra, depende da marca. Quanto mais qualidade tem a glicerina que você estiver utilizando, mais rápido é o derretimento dela. Se for uma base que não é muito boa, que tem muita gordura, animal principalmente, ela demora bem mais para derreter, tá? Então eu já cortei, a parte aqui da tábua eu não vou utilizar mais, eu vou tirar. Ó, aqui dentro, tá, ela pode ver que eu cortei, tá tudo cortado, ela já começou a derreter. O segredo para ela ficar bem transparente é mexer o menos possível. Então eu vou só controlando aqui a temperatura, quando eu perceber que tá ficando muito quente eu dou uma baixada e deixo ela derreter, ela derrete bem rápido, ó. A transparente costuma derreter mais rápido do que a branca. Se você mexe muito, também faz muita bolha. E aí isso na hora de você fazer o invase, colocar dentro da sua forma, ela pode não ficar tão transparente. Então quanto menos mexer, melhor, tá bom? Eu vou deixar ela derreter toda. No fogão convencional é a mesma coisa, tá? Mexa o menos possível. Aqui, ó, já começa a fazer uma película em cima, não tem problema, tá? Essa nata que faz é normal.
Vou dando uma olhada. Posso aqui dar uma olhada só em quantas falta, dar uma mexidinha para ela terminar de ir descendo. Falta poucos pedaços para terminar de derreter tudo. Ó, esse ponto aqui já é suficiente para você desligar. Eu tenho alguns pedaços bem pequenos, ó. Esse aqui ainda tá um pouquinho grande, eu vou deixar ele derreter. Mas quando eles estiverem tudo mais ou menos assim, bem quase derretido tudo, tem uns pedaços menores aqui. Assim, ó. Já tá bom, você desliga porque o resto que tiver que derreter, ele vai derreter naturalmente, porque a base em si já tá bem quente. Ele faz um pouquinho de espuma, mas isso aqui não é fervura, tá? É da própria base porque ela tem um pouquinho de lauril na composição, já que já tem. Então ele fica com esse aspecto dessa espuma. O que não pode, em hipótese nenhuma, é deixar ferver a sua base, que aí você perde ela. Ela até funciona, mas ainda assim você perde muita propriedade da base e ela pode ficar com uma aparência feia o seu sabonete depois. Então eu já desliguei, a minha base já tá desligada. Eu vou cobrir. Essa jarra minha, ela não tem tampa. Existem algumas que já vem com tampa. Mas um pano já resolve, tá? Por que a gente tampa? Para que ela vá cair na temperatura sem você ter que mexer com ela. E o contato com o vento faz muita nata. E isso atrapalha na hora de você utilizar, você fica com perda. Quando você cobre ela, ela vai abaixando a temperatura sozinha, ela fica líquida por mais tempo. E aí a gente precisa esperar que abaixe um pouco para colocar as outras coisas. Quando eu sei que já tá bom, você vai colocar a sua mão sobre o jarro e vai sentir. Conta 5 segundos. Se você conseguir manter a mão sem queimar, tá suficiente para você colocar os outros ingredientes. Então aqui já tá bom. Perceba que ó, essa natinha ela vai fazer, é normal, tá? A transparente faz mais do que a branca e não tem problema nenhum. Agora a gente vai acrescentar aqui, deixa eu tampar de novo para não formar mais nata. E eu vou separar aqui o extrato primeiro. Primeiro eu vou colocar o lauril. Por que o lauril primeiro? O lauril ele não tem nenhuma propriedade que pode ser consumida pela temperatura alta. Então, eu posso colocar ele primeiro, inclusive, para esfriar, né? Então, aqui, ó, o meu becker é de 100. Para 1 kg, eu coloco 100 ml. Então, para meio quilo, eu vou colocar 50 ml de lauril. Você pode pôr sempre de 10 a 20% da sua receita, mas eu gosto de trabalhar com 10% porque eu acho que é suficiente. Faz bastante espuma. Até porque a base já vem com um pouco de lauril, então ele é só para dar mais espuma mesmo. Você coloca, ele vai ajudar a esfriar um pouco mais a sua base. Aqui você pode misturar um pouco de leve, não precisa misturar muito. E agora eu vou colocar o extrato, que eu também posso trabalhar com 10% e pode trabalhar com 30%. Eu vou trabalhar com 30%, então eu vou colocar 15 ml só. Eu tô trabalhando extrato de aloe vera, já disse pra vocês na hora do ingrediente, mas você pode trabalhar o extrato que você quiser e pode não colocar também, é opcional, tá? Por fim, eu vou pôr a essência. A essência você pode pôr a que você achar melhor. Lembrando sempre de combinar a essência com a cor. Você não vai fazer um açaí azul, por exemplo, que vai ficar estranho. Aqui eu vou colocar, para 1 kg eu coloco 20 ml. Então eu vou pôr 10 ml só da essência, que já vai ser suficiente para ter um bom perfume. Lembrando sempre que a essência é cosmética, tá, gente? Não é essência alimentícia, não, que dá ruim. Aqui eu ponho a essência. E eu vou acrescentar o corante. Pode fazer sem? Pode, mas fica um sabonete sem graça, né? Para sabonete é sempre legal pigmentar de alguma forma. Tem pessoas que usam corante alimentício. Ele dá certo, mas ele desbota com muita rapidez.
Então, e assim, não fica a mesma qualidade, você não consegue colorir do jeito que você coloria, conseguiria colorir com o pigmento correto, né? Mas também dá certo. Esse aqui então é pigmento, ele é o azul Tiffany. Eu vou pôr só algumas gotas porque eu quero manter bem transparente, tá? É só pra dar um tom azulado mesmo, pra ficar um pouco com aquela cara de coisa marinha. Quantas eu coloco? Você tem que ir olhando, você vai pondo e vai mexendo até chegar no tom que você quer. Ele sempre fica um pouco esverdeado, porque a glicerina transparente, ela é um pouco amarelada, tá? Então ele vai ficar um azul meio esverdeado. Na branca, ele já fica mais azul. Ó, como vai ficando. Aí você vai escolhendo o tom que você quer, tá? Vai pondo de gotinha em gotinha, não tem uma quantidade certa, é no olho mesmo. Então, olha, ficou um pouco mais azulado, um tom meio esverdeado, ó. Já tô gostando desse tom, mas eu vou pôr algumas gotas a mais. Se você quiser fechar, deixar uma cor mais fechada, sempre tem um paninho que mancha, tá? Você pode colocar gotas de corante preto, que ele vai fechando mais a cor. Mas aqui eu não vou pôr não, vou deixar assim mesmo. Então aqui, pra mim, esse tom já tá bom, ele é tipo um verde água. Já tá num tom meio marinho, marine, né? Coisa lembrando um ar marítimo, que vai combinar bem com a esponja. E pronto, já colori. Tá pronta a minha solução que eu vou colocar na nossa forma. Então aqui, ó, já tá bem fria. O ideal é nunca colocar muito quente também, porque demora mais tempo pra ela solidificar. Quanto mais frio tiver, melhor, tá? Então aqui, ó, ela tá quente ainda, mas não muito, tá? Ela não vai esfriar completamente. Tá vendo que tem bem pouquinho bolha, porque eu mexi muito pouco. Eu vou trocar de mão aqui, porque a gente é canhota, gente, pra não fazer um estrago. E aí, ó, tá vendo? Ela tá dentro. Eu simplesmente vou despejar. Eu falo pra despejar por dentro da esponja primeiro, pra que não fique o meio sem produto, tá? Que forma bolha de ar, alguma coisa, ela acaba não preenchendo direito. Então, por dentro dela, assim, ó, é interessante que você pode segurar ela pra ela não subir, porque às vezes ela dá uma boiada. Aqui vocês vão ver que eu não preenchi toda, tá? Como eu optei para fazer o vídeo para vocês e não usar a barra toda, eu optei usar apenas 500 ml, eu consegui encher quase mais a metade, tá vendo? Se eu fosse por 1 quilo ia ter sobra. Por volta de 700 gramas, com certeza preencheria ela toda. Mas não tem problema, isso aqui é o suficiente para mostrar o resultado para vocês, tá? Essa parte sobressalente, depois que tiver solidificada, a gente corta e consegue utilizar de novo. Feito isso, a gente não vai mexer mais, eu vou apenas tampar para deixá-la esfriando. Eu optei em colocar na geladeira, porque eu consigo a solidificação mais rápida, tá? Você consegue reduzir bastante o tempo de desenforme do seu produto quando você resfria ele. Importante só que ele fique tampado para que o cheiro não vá todo para a geladeira. Dificilmente alguém tem uma geladeira específica, né? Então, você tampando, você não corre o risco de passar cheiro de comida para o seu produto e nem cheiro do produto para sua comida. Aqui é stretch, mas se você só tiver papel filme também dá certo, não tem problema. Pode ser um plastiquinho com elástico também, o que vocês tiverem em casa, só para fechar a boca mesmo. E não ficar passando o cheiro. Não precisa ficar perfeito, você só tampa assim. Esse papelzinho é igual o filme plástico de alimento, ele gruda bem. Então esse aqui já tá tudo certo. Daqui eu vou levar pra geladeira
E assim que ficar pronto, a gente vai cortar e fazer a colocação dos cordões e a embalagem para vocês verem como que fica. Eu já tirei ele da geladeira, ele forma às vezes um pouco de gotículas dentro, não tem problema, a própria glicerina e o contato do calor, né, que faz ele suar um pouquinho, mas isso não prejudica. Eu fiz um pequeno rasgo aqui no fundo, ó, para ele encher de ar, você vai apertando ele, puxando as laterais, que ele preenche de ar e ele solta, ó, e vai sair inteiro. Como sobrou esponja em cima, fica mais fácil de puxar sem danificar a embalagem. Dessa forma, você às vezes pode até conseguir utilizar a mesma forma de novo, tá? Eu não quis cortar inteiro embaixo para vocês poderem reutilizar o mesmo frasco. Tá vendo como ele sai? Ele sai assim, ó, inteirinho. Olha só. Aí a gente vai deixar aqui de lado. Vamos colocar na tábua pra gente fazer o corte. Essa parte que sobrou eu vou cortar depois e vou guardar para usar de novo numa outra ocasião. Eu sugiro que para cortar ela com mais precisão vocês usem uma faca de serra. Uma faca afiada, se estiver bem afiada, pode ser que funcione. Agora, se não estiver bem afiada como a minha não tá, vocês não vão conseguir cortar a esponja. Por isso a faca de serra é melhor. Eu vou tirar aqui. Essa aqui eu tirei, ó. Depois eu reaproveito, vou pôr pra cá. E olha como fica. A gente vai tirar agora, vai depender do tamanho que vocês querem. Eu vou tirar mais ou menos um dedo e meio, tá? É meio no olho mesmo, aqui não tem como usar cortador, porque a faca de serra anda. Vai fazendo assim, mais lento, indo e voltando, que ela vai serrando. Aqui. Não tem problema ficar com essa rebarba que depois a gente vai arrumar. Ele tá um pouquinho mole ainda, ó. Tá mais pastoso porque ele ainda não endureceu suficientemente. Mas depois que corta, fica mais fácil dele terminar de secar e endurecer na textura que a gente quer. Também, se ficar um pouco irregular, não ficar tudo do mesmo tamanho e espessura, não tem problema. Lembrando que é um sabonete artesanal e a gente tá usando aqui a bucha vegetal. A própria bucha é irregular, então ele não fica um sabonete tudo do mesmo tamanhozinho, não tem problema, tá? Esse ar rústico é uma característica da esponja vegetal e fica bem legal nesse tipo de produto. Uma peça e eu vou ter uma terceira. Esse aqui eu vou deixar assim, porque ele serve até como um massageador, se você quiser deixar, não tem problema. Aqui deu 3 peças, depois a gente vai pesar para ver mais ou menos quanto que deu cada peça, tá? Eu deixo sempre aqui o paninho perto, porque nessa hora faz um pouquinho de melequinho, mas é sabonete, a minha mão já está limpa, né, eu higienizei ela antes de trabalhar. E aí, ó, tá vendo que fica tudo essas rebarbas e ele fica um pouco imperfeito? Com o pano úmido, você vai só passar por cima dele, ó, pra dar brilho e deixar ele mais translúcido. Você vai passando pra tirar as marcas do corte da faca também, pra ele ficar bem lisinho, ó. Sempre dá esse acabamento para ele ficar bem bonito. Ele vai saindo no pano e você vai deixando ele mais lustrado mesmo, tipo um lustrado. Olha que bonito que fica. Ele fica com esse brilho e você consegue ver toda a esponja dentro. A peça do sabonete fica muito, muito bonita. Aqui. Você lustra ela.
Olha só como ele fica bem lisinho, você pode passar até você deixar tudo bem liso mesmo. Tira as marcas todas de faca e ele fica assim. Olha só. Que peça bonita. Você consegue ver toda a esponja, ó. Ele fica bem bonito mesmo. E tá com um perfume muito gostoso, muito mesmo. Eu vou fazer o mesmo procedimento em todas as peças. Mais ou menos, se a gente encher aquele frasco todo, ele rende em torno de 6 peças desse tamanho, tá? Dá 6 peças. Se você não quiser reutilizar essa última peça que fica com a marca do fundo, igual eu deixei aqui, eu deixei porque eu acho legal, ele serve como massageador. E é legal para mostrar também que você usa os produtos de forma reciclada. Ele ficar irregular assim, fica muito legal numa exposição, na sua bancada. Olha que bonito. É um produto diferente e muito bonito, mas não acabou. A gente ainda vai passar o cordão neles e vai dar uma cara mais especial ainda. Então vamos lá? Para passar o cordão nessa barra é muito simples, a gente vai usar um palito de madeira, pode ser palito de churrasco mesmo, não tem problema, o que você tiver, que você consiga atravessar, não precisa ser uma coisa muito forte, porque é barra de sabonete, é molinho. E a gente vai procurar aqui um lugar onde pegue a esponja junto, porque quando acabar o sabonete, ele vai continuar pendurado. Se eu fazer um furo fora da barra, ele tende a cortar o sabonete com o peso e ele sai. Então precisa pegar um dos orifícios da esponja. A esponja, ó, ela tem 4 orifícios normalmente, tá vendo? Você encontra um deles e faz a perfuração. Eu vou pegar o meu palito, escolhi aqui e vou perfurar. Vai fazer um movimento circular, a esponja é irregular, aqui era o fundo da esponja, por isso que foi mais difícil. E eu vou realmente atravessar para abrir um espaço, pode até dar uma circulada assim, para o fio passar, o cordão passar com mais facilidade, ó, tá vendo? Pode fazer assim esse movimento para facilitar a passada aqui. Só isso. Vou fazer o mesmo procedimento nas outras peças. Furou as barras, a gente vai cortar os cordões. Então, o que que a gente faz? Você vai pegar o cordão, eu escolhi essa cor crua, porque eu acho que combina bem com essa cor, lembra corda de marinheiro, por isso que eu escolhi, mas fica a seu critério, a espessura também, tá? Fica a seu critério. E eu, mais ou menos, um palmo de uma mão aqui, ó, pra vocês verem, pra dar a pega do cordão, pra ficar confortável pra qualquer tipo de mão, a gente tem que pensar nisso. Então, pra mim, um palmo é suficiente, faz uma dobra, então, ó, de novo. Você dobra aqui e acrescenta um pouquinho mais pra dar um nó. Só que agora a gente não vai dar o nó primeiro, porque a gente vai fazer a passada. Então, eu vou só cortar no medida que eu escolhi e já vou cortar os outros 2 cordões também. Então, deu esse tanto aqui, eu já vou juntar e cortar os 3. Os 3 cordões para as 3 barras. Você vai pegar a ponta e vai passar pelo orifício que você fez. Assim. E vai dar o nó para fechar ele aqui na ponta. Então, aqui você junta as duas bem próximas uma da outra e faz o nó lá na beira. Não precisa ser muito na beira para ele não desmanchar. E aí, ó, você puxa um de cada vez, porque como ele é todo torcido, às vezes ele não fica muito firme. Então, você puxa o máximo que der. Se quiser dar mais de um nó, pode, eu acho que não precisa. E pronto, ele fica assim. Olha só que lindo. Você usa o sabonete, pendura ele, pode pendurar até no registro, né, do banheiro.
Pronto, é assim que você vai vender o seu produto. Agora a gente vai seguir para a embalagem. Agora a gente vai seguir com a finalização, que vai ser a embalagem. Só as pontinhas você pode cortar elas mais retinhas depois que você amarra, vai ficar com um acabamento melhor. Assim. E aí a gente vai fazer a embalagem no papel manteiga com uma dobra para sabonetes redondos, que fica bem bonito. É uma embalagem legal porque ela é 100% ecológica, né? É um papel vegetal, então não é poluente, não tem plástico. E isso é bem interessante quando você faz algum produto assim, mais artesanal. Como que a gente vai fazer? A ideia é fazer um quadrado, então tem que pensar que a área dele toda tem que ser coberta, então é um quadrado grande, tá? Vou mostrar pra vocês como eu meço mais ou menos. Eu ponho aqui no centro, pensa que ele tem que chegar pelo menos até o meio, ó. Então se for muito pequeno, ele não faz a volta. Então, medir mais ou menos aqui. Para pegar um quadrado perfeito, só você pegar a ponta e chegar até o final e encostar rente à base do outro lado da folha. Forma um triângulo. Conseguem ver? Então aqui eu tenho um quadrado, eu vou cortar aqui e eu vou ter o meu quadrado certinho. Eu vou cortar com a tesoura porque eu não preciso que fique reto e vocês vão entender por quê, tá? Mas pode usar um estilete, uma base de corte, cortar na beira da mesa, do jeito que vocês acharem melhor. Não precisa ficar retinho, perfeito. Então aqui eu tenho um quadrado, tá? Perfeito quadrado. Fazendo assim sempre tem, não precisa tirar medida nenhuma. Só isso é o suficiente. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão dobrar no meio. Depois vocês vão dobrar no meio de novo. Sempre ponta com ponta. Vou dobrar mais uma vez. E uma última vez. Vai ficar como se fosse um cone. Tá vendo? Aí o que eu vou fazer? Vou pegar minha tesoura e fazer um semicírculo, pegando todas as dobras assim. Vai ficar um cone mesmo, tá? Essa parte eu desprezo. E a hora que eu abro, eu tenho um círculo, certo? E é com ele que eu vou embalar. Você pega a sua barra. Eu sugiro que vocês dêem uma enrolada, uma torcida assim nele, no cordão, e ponha por cima e apoie ele assim, tá? E aí vocês vão dobrar. Até a dobra já ajuda você. Como que você faz? Apoia o dedo no meio, pra ele não correr, e começa a fazer a dobra. Puxa a ponta, sempre torcendo, ele vai fazendo, ó, vários vincos no papel. O mais esticado possível, você vai puxando e dando a volta, ó. Eu puxo. Depois eu puxo de novo. E assim por diante, até dar a volta em toda a barra. Ó. Aqui no final, para ele não ficar tudo de um jeito só, você vai puxar. E aí você puxa ali de novo e vai arrumando até ficar na posição que você quer. Ele vai ficar como se fosse uma trouxinha, tá vendo? Mas olha a lateral dele. Fica toda tramadinha assim. O cordão tá aqui embaixo. E aí, pra finalizar, sobrou muita abelha, ele fica feio. Então, corta. E ele vai ficar assim. Tá? Assim que ele vai ficar. E eu vou finalizar com adesivo. Eu tenho um adesivo aqui, não é o adesivo dele, mas nós vamos usar para mostrar, pode ser qualquer adesivo, você pode personalizar no próprio computador. Tem etiquetas prontas de sabonete também, que vendem no mercado já, você pode usar qualquer um que você tiver. E você vai colar para finalizar. Se você não tiver o adesivo, você pode recortar, por exemplo, um círculo de papel craft ou um círculo de papel estampado. E você passa cola mesmo, cola branca, para você fazer o fechamento.
E ele fica assim. Agradeço a todos que estão prestigiando o Festival Transformação e pelos organizadores do festival que me fizeram este convite. Também agradeço a Lei Aldir Blanc. Muito obrigada a todos, espero que tenham gostado.